Eu tô aqui meio bêbado. Bêbado mesmo. Tomei umas cachaças. Tava aqui agora há pouco com meu cachorro no colo. Aquele monstro ali. Brador. Ele é enorme, mas eu tava com ele no colo como se fosse um filhotinho de cachorro. Escutando o YouTube. Acabei de fazer uma sopinha maravilhosa. Olhando essa natureza abundante. Aqui no meu humilde lar. Na minha humilde condição de ser humano. Se é que eu posso me classificar como humano, porque o meu conceito de humano é muito profundo. E eu já tropiquei, já tropecei, já fiz coisas que me fazem chorar às vezes, ao pedir bênção à cachaçinha que eu tomo com meu pai, o Criador. Mas eu estava aqui num momento de amor, de paixão com meu cão e pensando, por que cargas d'água a gente é tão ruim? No fundo, a gente sabe o que é bom e o que é mal. Por que às vezes a gente escolhe o mal? Como quando a gente pegou um cara completamente inocente, pregamos na cruz, torturamos antes, para depois ficar lamentando e pensando o quão importante ele foi, é ou será. Não aprendemos com os nossos erros. Continuamos sempre a errar, persistindo no erro. Por quê? Alguns poderão dizer, somos seres imperfeitos, jamais seremos perfeitos. Por quê? Nós temos tudo para ser perfeitos. A esfera Terra, o globo, oferece frações de terra completamente aproveitáveis em todos os sentidos, produtivas, que podem saciar a todos. Por que a gente consegue olhar um semelhante necessitado, fudido, desculpe a expressão, e não podemos fazer nada? Às vezes eu choro sozinho aqui em casa. Choro muito. Pelo quão ruim eu sou. Mas tem pessoas à minha volta que dizem o contrário, que eu sou bom. Longe de eu ser bom o suficiente para que a natureza, o Criador, ou a circunstância máxima aprove. Sozinho aqui, eu, Deus e meus bichinhos, um cão e um gato, eu tenho tido revelações. Vocês nem imaginam. Tocam o fundo da minha alma, as entranhas do meu ser. E quando eu navego nesse Instagram, no Facebook, no YouTube, Joctog, sei lá como é que chama, Cocowise, e vejo tanta podridão,
Eu não me aparto dela porque eu sou corresponsável, eu sou cúmplice, porque eu deveria fazer algo. Eu estou com 61 anos de idade, caminhando para os 62. De certa forma, forte, sadio, esperto. Eu poderia fazer algo, mas não faço. Me acovardo aqui no meu canto e fico quietinho, só observando. O mundo podia ser tão diferente se nós realmente amássemos uns aos outros. O sofrimento seria amenizado quase a zero. Tá certo que tem coisas que só a Deus pertencem, mas o homem tem uma capacidade que, se ele realmente quisesse e destinasse ela aos seus semelhantes por amor, ou esse mundo seria outro. Será que alguns sabem o que há depois e por isso se estão nem aí para o que der e vier? Eu não sei o que há depois. Tive um vislumbre quando minha amada mãezinha foi embora. Tive outro vislumbre quando meu pai, depois de ter ido, falou comigo. Mas minha mente cética, material, espacial e temporal em demasia acha explicações terrenas. É difícil amar o próximo como a si mesmo. Esquece aí paixões, sexo, conveniências, etc. Apenas pense que o semelhante que você enxerga, no mínimo, tem aqui dentro o que você tem. No mínimo. Você pode se achar o bambambam, o todo-poderoso, mas atrás de montanhas existem montanhas. Nenhuma é mais alta que a outra. Tem o Everest, quem sabe? Se não é a terra que encolhe. A verdade é que Deus nos deu a capacidade de ser humanos. E a gente tem preferido ser maus. Qualquer um, todos. Nós temos preferido, pouco importa o português, uma hora dessa, a gente tem escolhido ser mau. Não aprendemos a lição. A transformação do todo, do globo, até do universo, começa com uma transformação interior. Se você não mudar sua ótica e sua conduta, nada acontecerá. Mas se você mudar, uma vibração diferente começa a ecoar. De repente encontra outra igual, ressona, e mais uma, e a quarta, e a quinta. E quem sabe a gente consegue transformar esse mundo. Porque existem pessoas aqui muito podres. Eu não me considero bom, de forma alguma. Eu me considero podre também. Mas quando eu vejo coisas como esse caso Epstein, pouco importa. Eu vejo que diante do mal maior
eu significo alguma coisa. Mas a gente não tem que ter a ótica no mal, porque sobre o mal qualquer coisa prevalece como sendo boa. A gente tem que ter a ótica no bem maior. E qual é o bem maior? Se você for sensível como uma criança, entenderá. Quando Jesus disse a Pedro, ou seja lá qual for o discípulo, imagine uma situação dos meninos fazendo poeira, puxando a túnica dele, correndo para lá, jogando pedra e aquela confusão toda, e um discípulo querendo se estrelar. Porra, sai fora, sai, deixa o mestre em paz. E Jesus, com a humildade pertinente, fala, não os apartai, não os condenai nem reprima. Porque em verdade vos digo, se vocês não forem como uma dessas crianças, jamais entenderão no reino do meu Pai, do vosso Pai. E digo mais, se fizer mal a um desses pequeninos, o menor que seja, melhor seria você amarrar uma corda no pescoço a uma pedra de moinho e se lançar à mais profunda cisterna. Para mim, Jesus quis dizer o seguinte: se a gente não tiver a sensibilidade de uma criança, se a gente maltratar a criança que tenta persistir entre nós, dentro de nós, a gente perde a sensibilidade nata. E a sensibilidade nata é a única interface que a gente tem com o Criador, com Deus. E é por isso que ele diz, fazer mal a uma criança. Se a gente ofusca, impede, oprime, suprime essa dádiva da sensibilidade inata, a gente nunca se aproxima ao reino de Deus. Eu tenho visto, arquivos sobre esses casos. Não precisa ser só ele. Qualquer coisa que a gente vê na mídia hoje, nos lança no mais profundo dos poços. Independente do todo, você tem a capacidade de melhorar, de tentar ser bom, pois tente, consiga. Se você conseguiu, você é mais um. Se eu conseguir, eu sou mais um. E assim por diante, 1, 2, 3. Quem sabe a gente atinge o todo. Amem ao Criador acima de tudo e o seu semelhante como você. Trate todos com compaixão. Não faça nada a alguém que você considere ruim para si próprio. Não machuque ninguém. E que Deus nos abençoe e nos perdoe.